Fala pessoal, esse é o canal Agora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura sob o ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias e o tema de hoje é: a palavra gay sempre teve o mesmo significado que tem hoje em dia? Bora conversar sobre isso? Hoje em dia, a palavra gay se refere a todo e qualquer homem que faz sexo com outro homem. Mas você sabia que nem sempre um homem que fazia sexo com outros homens foi chamado de gay? Mas então como isso funcionava? Neste vídeo, vamos conversar um pouco sobre a história da ideia de gay. Antes de começarmos essa discussão, gostaria de pontuar uma coisa que pode ser óbvia para alguns, mas não é todo mundo que sabe disso. Vocês já devem ter ouvido falar que na antiguidade, especialmente na Grécia Antiga, homens faziam sexo com outros homens normalmente, e isso não era um tabu. Os árabes e persas medievais também têm milhares de poemas homoeróticos. Em função disso, muita gente conclui rapidamente que, no passado, todo mundo era gay, o que não é uma verdade. Mas então como isso funcionava? O que acontecia no mundo antigo era uma outra escala de valores. Vem comigo, que eu vou te explicar. Na cultura cristã, somos criados com a ideia de que Deus criou todos os seres humanos como homem ou mulher essencialmente heterossexuais, e o que é diferente disso é um desvio. Já em várias culturas antigas, o padrão sexual humano era a bissexualidade. Isso não significa que todo mundo era necessariamente bissexual, mas sim que qualquer um podia fazer sexo com homens e com mulheres. Isso significa que havia uma bissexualidade potencial, e não que todo mundo automaticamente praticasse a bissexualidade. No livro A Vida dos 12 Césares, escrito por Suetônio, é apontado que o imperador Cláudio era limitado por ter tido relações apenas com mulheres. Isso certamente o caracteriza como o que hoje chamamos como homens totalmente heterossexuais. Então, pessoas 100% heterossexuais existiam na antiguidade, assim como existem hoje. Mas os seres humanos eram vistos como potencialmente bissexuais, embora alguns preferissem não seguir esse caminho. Muitos homossexuais olham para este quadro e acham que a vida no mundo antigo era melhor e com menos homofobia. Mas isso não era necessariamente o caso. Isso porque a noção de que todo mundo podia potencialmente fazer sexo com homens e com mulheres pode parecer libertadora na superfície, mas há duas coisas aí. A primeira delas é que, em sendo a monossexualidade estranha ao mundo antigo, isso significa que, naqueles tempos, gays e lésbicas também eram obrigados a se casarem com alguém do sexo oposto. O segundo ponto é que a tal bissexualidade dos homens não era a mesma coisa que entendemos hoje por ser bissexual. E aqui começa o tema deste vídeo acerca da história da ideia de gay. No passado, o relacionamento de um homem com outro homem não se dava nos mesmos termos que a nossa cultura contemporânea. Na verdade, havia uma hierarquia clara entre eles. Esse tipo de coisa se dava muito em função da diferença entre idades ou de outras características fisiológicas. Especialmente na Grécia Antiga, o homem mais velho, e que era um cidadão livre, podia penetrar homens mais novos, imberbes ou escravizados. Mas se homens adultos e livres fizessem um papel passivo, eles recebiam certa reprimenda social. Isso não era livremente aceito, sendo motivo de vergonha e de ofensa. O mesmo se aplica ao mundo árabe, onde a presença da barba vai identificar quem pode fazer qual papel sexual. Falando de forma genérica, até aqui, acho que já dá para perceber que o mundo antigo não aceitava a homossexualidade tal como entendemos hoje, como uma relação entre iguais. Em outras palavras, esse tipo de relação homoerótica era, na cabeça de muitos homens, uma relação heterossexual. O que penetra era o homem e o que era penetrado era a mulher. Um homem adulto e livre que fizesse papel feminino era vergonhoso. Isso demonstra que essa suposta tolerância do mundo antigo era bastante machista e via o papel das mulheres como uma desonra. Vocês podem estar se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com a nossa ideia de gay? Simples. Durante muito tempo, mesmo nas sociedades cristãs, essa lógica de papéis sexuais se perpetuou. A bicha, o veado, o gay, o frutinha eram necessariamente aqueles que eram penetrados. Homens que penetravam não eram vistos dessa forma. Eles se viam e eram vistos essencialmente como homens. Não que eles estivessem fazendo algo certo, mas a verdade é que ninguém ligava. Era igual álcool, cigarro ou maconha hoje em dia. As pessoas podiam até estar fazendo algo ruim, mas elas faziam e a vida ia seguindo. Os homens que recebiam sexo oral ou penetravam outros homens eram essencialmente apenas um homem tendo prazer. O diferente, o pervertido, o veado era o outro. Tanto é que na cultura popular há ainda hoje expressões de baixo calão, ditas por homens heterossexuais, como viado é quem dá, viado é quem mama, cu não tem sexo, etc. Isso são ecos de uma cultura que existia no passado.
E talvez exista ainda hoje. Nas classes populares, isso ainda é muito comum. Vocês podem não acreditar no que estou falando, mas há várias outras evidências históricas que comprovam esses diferentes significados sociais entre o que penetra e o que é penetrado. Na Idade Média, a Igreja tolerou a prostituição de mulheres, sob o argumento de que, sem elas, os homens iam procurar outros homens. No Brasil colonial, havia a figura social do leva-pancadas, um negrinho usado pelo filho do senhor de engenho para se iniciar sexualmente. Entre os piratas, a homossexualidade era bastante comum, e um homem mais velho tinha seu rapaz para se aliviar. Pelo menos antigamente, nas cadeias, muitos homens heterossexuais penetravam outros homens, e havia a famosa curra dos prisioneiros mais novos, uma prática que foi proibida pelo PCC. Segundo reportagens, o jogador Edmundo declarou, abre aspas, já comi muito viado por aí, fecha aspas. Também o jogador Pelé disse que a primeira relação sexual dele foi com, abre aspas, viado lá da academia, fecha aspas. Ele supostamente disse isso na década de 1970, onde ninguém dava a menor bola para quem um homem comia ou não. O cantor Calbi Peixoto, por exemplo, declarou que saía com toda a vizinhança da rua. Esse tipo de prática era tão comum que, no final do século XIX, o autor Havelock Ellis escreve o livro A Inversão Sexual. Nele, o autor desenvolve a tese de que a atração homossexual é provocada pela ausência do outro sexo. Segundo Ellis, abre aspas, por falta de frangas, os franguinhos se entregam a ensaios com indivíduos do mesmo sexo, fecha aspas. Isso significa que, na falta de mulheres, homens heterossexuais transavam com homens para se aliviarem. E eles sequer se viam como gays, ou, para usar um termo da época, pederastas. Isso porque, para eles estavam apenas penetrando ou recebendo sexo oral, e estava tudo bem. Até aqui, é importante salientar que esse tipo de coisa não era plenamente aceito. As pessoas sabiam, praticavam, mas ninguém falava abertamente sobre isso. E na prática, isso gerava confusão no entendimento da questão. Antigamente, a homossexualidade ou a sodomia não era uma característica intrínseca de um pequeno grupo de pessoas na sociedade, mas sim algo que qualquer um podia praticar. Tanto é que a noção de pecado implica em algo que qualquer um pode fazer. Isso não significa que as pessoas não viam ou intuíam que havia alguns indivíduos na sociedade que tinham essa tendência inata. Durante muito tempo, a intelectualidade europeia usou o termo sodomitas natos para identificar aqueles que praticavam a homossexualidade de forma renitente. No entanto, isso era visto como um erro de comportamento, um vício que era possível corrigir se casando com uma mulher, com orações, etc. Para as igrejas, se alguns homens praticavam a homossexualidade como uma forma de se obter prazer sexual na ausência de mulheres, isso certamente se aplicava a todos os outros casos. Na verdade, a teologia cristã nunca soube lidar com a existência dos homossexuais natos. Até hoje, a diferença entre a homossexualidade como forma de diversão para alguns homens heterossexuais e como característica intrínseca de alguns indivíduos gera tanta confusão na definição do que é exatamente um homossexual que o próprio Ministério da Saúde do Brasil cunhou o termo HSH, homens que fazem sexo com homens, em vez de simplesmente usar os termos gay ou homossexual. Nesse sentido, a ideia de que gay ou veado era só aquele que era penetrado fazia com que muitos homens heterossexuais tivessem relações que hoje chamamos de homossexuais. No entanto, a hierarquia era clara. Quem penetrava era o homem. O outro estava fazendo papel feminino, de modo que não era uma relação homossexual exatamente porque não havia dois iguais ali. Tanto é que esses homens que praticavam isso, muitos colocavam suas regras do tipo não dou beijo na boca, não encosta na minha bunda, etc. O que evidencia que o que ele queria era só um estímulo físico específico e rápido. Este entendimento, contudo, afetava também a percepção que muitos homens gays tinham de si mesmos. Os homossexuais que não gostavam de ser penetrados ficavam num limbo identitário de autopercepção. Eles sabiam que não queriam se relacionar com mulheres, mas também não gostavam de ser penetrados. Até hoje há muitos gays que se acham menos gays apenas porque penetram. Foi preciso muito tempo até que a sociedade começasse a trabalhar mais o que era o que no jogo de interações eróticas entre homens. Mas então, a partir de que momento e por que as coisas mudaram? Um dos principais responsáveis por essa mudança de entendimento foi o próprio movimento gay. Na sua luta por direitos como o casamento civil, bem como pelo respeito da sociedade, o movimento gay foi atrás desses homens que eram heterossexuais, mas que penetravam outros homens e disse: "Ei, essa luta é sua também, vem com a gente." Mas esses homens disseram: "Cara, eu não sou gay, eu não me relaciono com outros homens, eu só tenho prazer." E daí, o próprio movimento gay incentivou a ideia de que gay é todo homem que transa com outro homem, independentemente do papel que exerce, se é ativo ou passivo.
A partir daí, isso foi afastando esses homens heterossexuais dessas práticas. Tanto é que Pelé, anos depois, desmentiu o relato sobre sua primeira experiência sexual. Quando o gay ou veado era só quem era penetrado, ele falava publicamente sobre isso. Quando o gay passou a ser todo homem que tem qualquer tipo de contato sexual com outro homem, ele mudou a história. Bem, depois de ouvirem todas essas informações, alguns de vocês podem estar se dizendo: peraí, você está dizendo que homens heterossexuais podem ter relações homossexuais? Mas então eles não são héteros, são bissexuais. Bem, este será o tema do nosso próximo vídeo. Pode o homem hétero praticar sexo gay e continuar sendo hétero? Esse foi um programa do canal Agora Gay. Naturalmente, ele é só um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo aqui é iniciar um diálogo para que ele seja aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, suas sugestões e críticas construtivas. Mas se você quiser xingar e ofender, nem precisa perder seu tempo. O Agora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos, e não às ofensas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem você acha que essa discussão pode interessar. Até a próxima, pessoal. Valeu!